Irmãos e irmãs, a primeira leitura que nós acabamos de ouvir termina dizendo assim: o homem inteligente reflete sobre as palavras dos sábios e com o ouvido atento deseja a sabedoria. Existe um grande santo da igreja, possivelmente a maioria de vocês já ouviu falar sobre ele, muitos conhecem, muitos até trazem a medalha dele. Dizem que é uma medalha muito forte contra as tentações, as ciladas do inimigo. Nós estamos falando de qual santo? São Bento. Isso, São Bento é o pai dos monges, aquele que fundou o monastério no Ocidente. São Bento tem uma frase que diz assim, ele diz assim: a vida é uma escola. A vida é uma escola. E nós poderíamos complementar da seguinte forma: a vida é uma escola, só não aprende quem não quer. E a primeira leitura diz assim: o homem inteligente aprende do sábio. Ele ouve o sábio, imita o sábio, seguramente ele será uma pessoa feliz. Qual foi a pessoa mais sábia? Qual foi a pessoa mais importante? Qual foi a pessoa mais relevante que já existiu em toda a história, que já pisou na face da terra? Qual foi o único homem que teve a capacidade de poder dizer: a história, ela pode ser dividida antes de mim e depois de mim? Qual que é essa pessoa? Jesus Cristo, sem dúvida. E aqui não precisa ter fé. Se vocês forem no país que o padre mora, se vocês forem na China e vocês perguntarem para ele qual o calendário que vocês usam, muitos vão dizer: nós usamos o calendário lunar. O ano novo na China é sempre no final de janeiro, às vezes no começo de fevereiro, todos os anos muda. Mas se vocês perguntarem para eles que ano que nós estamos agora, todos vão dizer de forma unânime: pode ser em Xangai, pode ser em Pequim, pode ser em Hong Kong, Guangzhou, nas maiores cidades da China. Todos vão dizer: nós estamos no ano de 2022. E aí, se nós perguntarmos para eles: por que vocês acreditam que nós estamos no ano de 2022? A maioria das pessoas não vão saber. Nós sabemos, nós estamos no ano de 2022, porque há 2022 anos atrás nasceu Jesus de Nazaré. E para aqueles que não são tão acostumados com religião, há 2022 anos atrás, Deus resolveu se fazer gente. Isso aqui é fantástico. Um determinado momento da história, Deus diz assim: eu não quero ficar ensinando só através dos profetas. Eu não quero ficar ensinando, Deus disse, eu não quero ficar ensinando só através dos reis. Eu não quero ficar ensinando apenas através dos sábios. Eu mesmo vou descer e vou fazer um de vós. O que aconteceu há 2000 anos atrás, aproximadamente? Deus se fez gente. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós podemos ter certeza, existe algo muito sábio que deseja cair no nosso coração e deseja nos ensinar, deseja produzir frutos. No começo da celebração, conversava com o nosso seminarista, com o Renan. Enquanto conversava com ele, passava um filme na minha cabeça na época de seminário. Entrei no seminário no dia 10 de fevereiro de 2001. Fui ordenado padre no dia 11 de dezembro de 2011. Mais de 10 anos de seminário. E quando eu participava da missa como seminarista ou ainda apenas como leigo, quando eu ia para a missa, eu entrava na igreja e fazia a seguinte pergunta: o que Jesus quer me ensinar na missa de hoje para esta semana? O que Deus quer me ensinar? E eu tenho uma certeza, uma convicção que todos vocês, aqueles que são católicos que participam da missa, vêm para a igreja procurando uma lição, procurando um ensinamento para aplicar na vida, no cotidiano de cada um. E o ensinamento de Jesus na celebração de hoje, ele é muito bonito, é muito claro. Jesus nos conta sobre uma festa de casamento. Na época de Jesus, há 2000 anos atrás, o casamento era bem diferente do tempo de hoje. Antigamente, o casamento acontecia em dois momentos. Acontecia o casamento no primeiro momento, onde o casal assumia um compromisso diante de Deus, mas os dois continuavam ainda morando nas suas casas. Eles tinham um compromisso.
Aquele compromisso seria para sempre. Mas cada um continuava morando na sua casa. Aí eles guardavam dinheiro, continuavam convivendo, conhecendo. E aí depois de um tempo, o noivo saía da sua casa com seus amigos, ia lá na casa da noiva, encontrava com o pai da noiva, tirava a noiva, ia com ela e começava uma grande festa. A festa de casamento, isso daqui, se alguém quiser fazer isso daqui, talvez o noivo aqui vai morrer do coração de tanto gasto que vai ter. Antigamente, festa de casamento era uma semana. Tem gente falando, padre, para fazer uma festa de casamento uma noite, já tem que planejar, guardar dinheiro a vida toda, imagina uma semana. E era uma semana, e vinho, imagina a vergonha quando acabava vinho, por isso que entra Nossa Senhora é belíssima. Bodas de Caná. Tem pessoas, deixa o padre abrir um parênteses, deixa o padre dizer um pouco. Tem pessoas que dizem que Nossa Senhora é uma mulher comum. Existem 3 pessoas no mundo que podem chamar Jesus de filho. Deus Pai, São José e Nossa Senhora. Um dia, encontrei um brasileiro, lá onde eu moro, e ele dizia assim, só um parêntese, e o padre já volta no Evangelho, ele dizia assim, você é padre? Eu sou, com a graça de Deus, sou padre. Eu também já fui católico, só faltava falar que também já foi padre, né? Também já fui católico, e quando eu era católico, eu bebia, gastava dinheiro, dançava, fazia um monte de coisa errada, e agora hoje eu conheci Jesus. Eu não falei, mas deu vontade de dizer, eu nunca vi padre nenhum mandando bater em mulher, roubar, beber, fazer coisa errada, depois conhecer Jesus. E eu pensei, olha que alegria, que graça, eu conheci Jesus na igreja fundada por Jesus. Não precisa sair da igreja católica para conhecer Jesus. Precisa ter um pouco de caráter, um pouco de... E mudar o comportamento, não precisa mudar de igreja. E aí ele falou, e de repente começou a falar sobre Nossa Senhora. E ele falou, aquela mulher eu nunca quero me encontrar. Eu falei, aquela mulher? Qual mulher? É que vocês chamam de mãe, de Nossa Senhora. Com ela eu não quero me encontrar. E eu espero que eu nunca me encontre com ela. Olha, quem ama Nossa Senhora, e vocês, alguns já passaram isso em casa, quando alguém ofende Nossa Senhora, dói. Nossa Senhora foi a única mulher que teve o rei na barriga. Nossa Senhora não fez mal para ninguém. Como que uma pessoa pode dizer que ama Jesus e não ama a mãe dele? Alguém diz que me ama e daqui a pouco sai dando pontapé na barriga da minha mãe, o negócio vai ficar feio, vai acabar mal a coisa. Eu não vou aceitar. E aí disse, e ele falou assim, eu nunca quero me encontrar com ela. O padre é calmo, mas às vezes também. Eu falei, olha, você não quer se encontrar com Nossa Senhora? Não tem problema nenhum, só tem um jeito. Que jeito? Pede para ir para o inferno. Que isso? Porque o único lugar que Nossa Senhora não está é no inferno. Porque se você for para o céu, quando você chegar no céu, você vai dar de frente com Nossa Senhora. Porque céu, em latim, se chama porta in celis, porta do céu. Maria é a porta do céu. Aqueles que forem para o céu vão se encontrar, antes mesmo de São Pedro, vão se encontrar com Nossa Senhora. Não tem como alguém não gostar de Nossa Senhora. Nossa Senhora é rainha, Nossa Senhora é mãe. Modelo de mulher não é atriz da Globo. Modelo de mulher não é mulheres de revista, de propaganda. Modelo de mulher é Nossa Senhora. Modelo de mulher é Nossa Senhora, modelo de mulher é a mãe de Jesus. Fecha aspas. O Evangelho de hoje nos diz que houve uma grande festa de casamento. E nesta festa de casamento, Jesus ele dá 2 lições. A primeira lição ele fala assim para os convidados. E naquela época havia muitos convidados. E normalmente as pessoas já chegavam na festa e ia logo para os bancos da frente. E aí Jesus disse, se você for para uma festa de convidado, seja humilde. Não ocupe os primeiros bancos, porque pode chegar o dono da festa e mandar você para trás. Fique ali nos últimos bancos. Não serve para a igreja, não. Às vezes tem gente que já é bom ficar no fundo, né? E aí vai lá entupindo a igreja. Às vezes, quando o padre vai dar bênção, o padre tem que dizer assim, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que o Senhor vos ache, que o Senhor vos pegue, porque já está lá na praça, lá o padre já está benzendo, já está lá na praça, já está longe. Isso daqui não serve em relação à igreja. Mas aí Jesus diz, se você for em uma festa de casamento, sente nos últimos bancos e as pessoas vão te chamar para frente.
Jesus está dando a primeira lição, a lição da humildade. Queridos irmãos e irmãs, tem algo que amolece o coração de Deus. Tem algo que é como se fizesse abrir o coração de Deus. O que faz amolecer e abrir o coração de Deus? Uma pessoa humilde, uma pessoa simples. O segundo exemplo que Jesus dá, ele dá o segundo exemplo conversando com o dono, o dono da festa, ou aquele que estava organizando a festa de casamento. E aí Jesus diz assim para aquele que estava organizando a festa de casamento. Seguramente uma pessoa que tinha muito dinheiro, boas condições de vida, ele diz assim: quando você for organizar uma festa, convide os pobres, os aleijados, os coxos, aqueles que não vão poder te retribuir, aqueles que não vão poder dar nada em troca para você. Queridos irmãos e irmãs, Jesus dizendo que nós devemos fazer o bem sem esperar nada em troca, Jesus está dizendo assim a cada um de nós: quando nós fazemos o bem a uma pessoa, e ninguém fica sabendo, quando nós fazemos o bem a uma pessoa, e nós não ficamos querendo reconhecimento, seguramente Deus vai nos dar muito mais. Uma pessoa me dizia assim: padre, eu tenho um trabalho e às vezes tem uma pessoa que fica devendo, uma pessoa que nem me paga, e eu tenho paciência com aquela pessoa, eu até ofereço aquela situação a Deus, eu não fico humilhando aquela pessoa, de repente aparece 5, 6, aparece muito mais, e pede o meu serviço, eu ganho muito mais. Uma pessoa que ela é caridosa, uma pessoa que ela faz o bem, Deus jamais deixará de recompensar esta pessoa. Tudo isso é ponto pacífico a cada um de nós. Quando nós fazemos o bem, Deus vai nos recompensar. Mas, queridos irmãos e irmãs, fazer o bem, muitas vezes, é algo que se tornou tão natural, tão parte do nosso cotidiano, que existe outra realidade que nós também devemos refletir. E vamos refletir sobre isso. Quando nós somos uma pessoa de Deus, nós não abusamos do outro. Quando nós somos uma pessoa de Deus, nós nos tornamos uma pessoa honesta. Fazer o bem é algo que todos nós sabemos que é correto, mas veja, cada vez mais em muitos lugares, como que existem pessoas desonestas. Eu me recordo quando eu era adolescente, refletia sobre isso hoje. Não vou dizer o nome da empresa, mas é uma das maiores empresas de hambúrguer do mundo, lá dos Estados Unidos, muitos já podem imaginar. Quando eu tinha 14, 15 anos, eu fui trabalhar lá, recebia um salário mínimo, até menos do que um salário, recebia bem pouco, recebia quase nada. Eu trabalhava lá, e uma das coisas que mais machucava o meu coração, o lanche ficava mais ou menos 15 minutos no lugar que ele precisava ficar, e depois de 15 minutos ele ia para o lixo. E aí um dia eu criei coragem, falei com o gerente daquela empresa. Tanta gente passando fome, tanta gente com dificuldade, por que vocês jogam o lanche fora? E aí ele olhou, ele deu uma risada, e ele falou assim: sabe por quê? Porque uma vez teve uma pessoa que pegou o lanche que estava sendo jogado fora, e depois ela falou que passou mal com aquele lanche que estava lá. Ela entrou na justiça contra a empresa, nós tivemos que pagar uma indenização e quase precisamos de vender a loja. Infelizmente, eu dizia isso hoje, e aqui é uma cidade que não é tão grande, presta atenção no que o padre vai falar. Infelizmente, até para fazer a bondade, a caridade, hoje em dia, nós precisamos tomar cuidado. Até para fazer o bem, você precisa ficar com um pé atrás. Até para ajudar os outros, você precisa tomar cuidado para você não cair numa armadilha.
Um amigo meu, ele me contava, ele está morando hoje em Portugal. E lá em Portugal, aqui no Brasil também, em Cabo Verde seguramente também existe, existem muitas barracas de vender fruta, de vender legumes. E aquele rapaz, ele mora com a esposa, com uma filha, e ele contou que na porta da casa da mulher tinha uma mesa de vender frutas, legumes, várias coisas que possivelmente ela comprava ou produzia, e tinha uma caixinha, uma onde as pessoas colocavam dinheiro e outra onde as pessoas tiravam dinheiro. Uma seguramente para pagar e outra para tirar o troco. E aí o que assustou aquele rapaz brasileiro, de São Paulo, do estado de São Paulo, foi que a mulher não estava lá. E aí vinham as pessoas, pegava a fruta, colocava lá um pouco na caixinha, vinha outro e tirava da outra caixinha e fazia tudo aquilo. E aí depois ele encontrou com a mulher e disse assim à mulher: olha, com todo respeito, mas a senhora deixa aqui dinheiro, a senhora deixa as frutas e tem coragem de entrar lá para dentro e deixar dinheiro e tudo isso aqui? A senhora não tem medo das pessoas pegarem o dinheiro ou levarem as frutas embora? Ela disse assim: por que alguém faria isso? Por que alguém faria isso? Sabe o que acontece com a atitude desta mulher? Ela pode trabalhar na casa dela, ela não vai precisar gastar para colocar uma pessoa na casa dela. A fruta sai mais barata para quem vai comprar. A pessoa que está comprando, ela sabe que não fazendo mal e fazendo bem, ela também pode confiar na outra pessoa. Uma pessoa que é honesta, uma pessoa que faz o bem, uma pessoa que é correta, ela recebe as bênçãos de Deus. Ela recebe as bênçãos de Deus. O que existe de mais prazeroso, o que existe de mais alegre, o que existe de mais feliz para uma pessoa é poder ir para o seu quarto à noite e dizer assim: eu estou com paz, eu estou em paz com Deus e eu estou em paz com a minha consciência. Deixa eu dizer de forma bem clara, porque daqui a pouco eu vou embora e o problema fica aqui. Uma das coisas mais lindas que existe em muitas cidades, que são menores, é o caráter, a honestidade e a honra. Jamais deixe a tentação, o demônio ou alguém tirar isso do coração de você. E aqui deixa eu falar primeiro para os pais e depois eu vou falar para os filhos. Há poucos dias atrás eu tive a dor, mas ao mesmo tempo eu estava, como padre, em paz, participando do funeral do meu tio, que faleceu há poucos dias atrás. Que alegria, mesmo em meio às lágrimas, um filho ou filhos ver o funeral do seu pai e dizer assim: o meu pai foi um homem bom. O meu pai foi um homem correto. Meu pai dizia, na época dele, um fio de bigode valia mais do que uma assinatura. Que vergonha para o filho dizer assim: meu pai saiu corrido da cidade. Meu pai era trambiqueiro. O meu pai passava os outros para trás. O meu pai está cheio de confusão para todo lado. Pai, não deixe o seu filho passar essa vergonha. Às vezes o padre da casa não pode falar de forma tão clara, a gente é de fora, a gente pode. É a linguagem, é o que você, não é a linguagem do povo que o padre está falando? Querido pai, eu não lembro se quando eu tinha 15 anos, os meus pais deram um brinquedo que eu queria ou não. Muitos pais estão errando o caminho. Muitos pais acham que vão ganhar os seus filhos dando coisas. Querido pai, você não vai ganhar o seu filho entupindo o seu filho de passeio, de bens e de coisas. Isso é vazio. Quanto mais tem, mais quer ter. As coisas existem para serem usadas, as pessoas existem para serem amadas. Nós vivemos uma inversão de valores, onde se amam as coisas, se usam as pessoas. Ensina os seus filhos. Muitos pais estão perdendo seus filhos por dar demais, por não saber colocar limites. Aqueles que são pais e querem ser bom pai. E olha, não existe idade para dizer assim, ex-pai, ex-filho. Até hoje, depois encontrem com meu pai, o seu Toninho, o Antônio. Até hoje eu tomo a bênção do meu pai.
Eu tomo a bênção do meu pai. Até hoje eu peço conselho do meu pai. Então vocês que são pais, corrijam os seus filhos. Digam aos seus filhos o que é certo e o que é errado. E principalmente, que os seus filhos possam olhar para vocês. Possam dizer assim, talvez o meu pai nem conquistou tantas coisas, mas que eles possam dizer assim, tudo que nós temos em casa foi conquistado com esforço, com suor, com inteligência, com luta e com honestidade. A maior herança que um pai pode deixar para o seu filho é o nome, é a honestidade. Deixe o padre dizer uma palavra para os filhos. Aqui nós temos alguns jovens. Queridos jovens, dê alegria para os seus pais. Quantos lugares do mundo onde eu moro, quantas pessoas, quantos jovens que se perdem com as drogas. Quantos jovens que se perdem. A cidade que eu moro é uma cidade que tem cassino. Quantas pessoas que se perdem devido ao vício. Olha, um filho, se um dia o pai derramar uma lágrima, que o seu pai derrame uma lágrima de alegria. Deixa o padre contar mais uma historinha, a gente já está indo para o final da reflexão. Aconteceu um funeral em outro lugar do Brasil, tinha lá muitas coroas de flores. E aí, de repente, alguém olhou para a mulher do defunto e não achou a coroa de flores dela. E aí já começou a conversinha, né? Já deve estar com outro homem, né? Já deve estar enrolada por aí. Ah, eu sabia também, eu sempre disse. Olha lá, tem coroa de flores de todo mundo, não tem da mulher. E aí foram conversar com ela e disseram assim para ela, todo mundo colocou coroa de flores para o seu marido, e a sua? Ela disse assim, as coroas de flores, ou a coroa de flor que eu tinha que dar para o meu marido, eu dei em vida. Não deixe para depois o que nós podemos fazer hoje. Que Deus nos ajude, a exemplo de Jesus, a pessoa mais sábia do mundo, a fazermos o bem, a sermos humildes, a vivermos conforme os ensinamentos de Jesus. Que nesta missa, cada um de nós possamos dizer a nós mesmos, ser católico não é um título. Eu sou católico, sou advogado, sou padre, pedreiro. Ser católico não é um título. Ser católico é um estilo de vida. Ser católico é um jeito de viver. Nós não podemos ser católicos dentro da igreja e pagão da igreja para fora. Não, é católico aqui, é católico na hora de se alimentar, é católico na hora de fazer os negócios, católico na hora de mexer no celular, católico na hora de fazer todas as coisas. Deus nos ajude a termos o nosso coração inflamado por aquilo que vai nos dar paz, por aquilo que vai nos dar alegria. Os ensinamentos de Jesus. Que Deus nos ajude a sermos bons filhos de Deus. Que Deus nos ajude a sermos bons pais. Que Deus nos ajude a sermos bons filhos.